Existe um paradoxo absurdo na sociedade de hoje, porque as mulheres são exigidas que elas consigam trabalhar como se elas não fossem mães e que elas sejam mães como se elas não trabalhassem. Não fecha, né? E quanto mais a mulher briga pela liberdade do poder ser quem ela quer ser socialmente, no relacionamento afetivo, por exemplo, na cama, no trabalho, na contracorrente disso, vemos a maternidade ter se tornado cada vez mais idealizada, como uma exigência social que as mulheres não estão dando conta. E não vão dar conta mesmo. E a verdade é que assim, o meu receio com a maternidade sempre residiu nisso, de fato, nessa imposição que as mulheres sofrem, essa exigência de que o maternar é esquecer de si própria, que caso contrário, se você não fizer isso, você é uma pessoa egoísta. Existe uma exigência subliminar de que ser mãe é obrigatoriamente colocar o seu filho como sendo o centro da sua vida. E ai de você que não tem o seu filho como centro o tempo todo, 100% do tempo, como sendo algo principal ali para você cuidar. E eu sempre achei isso muito injusto com quem nós somos, com a mulher que nós somos, porque nós somos mais do que mães, né? E é interessante que quando olhamos para a maternidade em um sentido histórico, porque até mais ou menos a Idade Média, a criança, independente da classe social, ela não era criada pela mãe e nem era o centro dela, né? Existia uma soberania do poder patriarcal e, portanto, a mulher, tanto ela quanto a criança, eles eram considerados seres submissos ao homem. E com essa nova organização social que começa a surgir com o liberalismo econômico, com a ascensão da burguesia, com a construção, com a revolução industrial, você tem uma revolução nos costumes, aonde o ser feliz, casar por amor, começa a ganhar espaço, e com isso também o filho passa a ser visto como algo central na vida moderna. Isso é algo que começa a surgir nessa nova configuração de vida. E a vida privada, ela vai ganhando força na medida em que as relações de trabalho também se modificam. Começam a ir, para as fábricas, as pessoas começam a ir para as fábricas trabalhar, as mulheres começam a entrar no mercado de trabalho, e aí começa a mudar esse valor central da mulher. E esse estado burguês, para poder crescer, nós precisamos de filhos, com certeza. E com isso, somado, tem um desenvolvimento da educação infantil que começa a mudar, E a importância de investir nessas crianças, porque as crianças começam a virar um símbolo do futuro. Então, na verdade, a gente observa toda uma mudança social em relação à vida em sociedade, e com isso a maternidade ela começa a ganhar um espaço de destaque enorme. E o único problema é que para dar força para que essa construção exista, inicia como se fosse um discurso como se a mulher fosse biologicamente feita para ter filhos, Pegamos um conceito biológico e concluímos que socialmente também, automaticamente, é da natureza da mulher esse amar, esse cuidar, e nasce o mito desse amor materno natural, desse amor materno incondicional e instintivo. Qualquer coisa diferente disso, você é uma pessoa problemática, Na verdade, é que a maternidade, ela traz, digamos assim, um certo caos para nossa vida, porque ao mesmo tempo que você está aprendendo a lidar com o ser que nasce de você, que você não conhece, que aquele bebê, na verdade, no começo ele é um estranho, É um amor em construção que acontece. É um amor que acontece instintivamente em construção e não surge automaticamente no momento que essa criança nasce. Você também está lidando com uma mudança de rotina. Você está, aprendendo a lidar com a mudança do seu corpo, com um bebê que você não conhece. Você tem uma montanha-russa de hormônios, você tem a amamentação, a recuperação física. Então, de fato, quase que da noite pro dia, esse caos que a gente está falando, são essas grandes mudanças que você está vivendo, e você não tem como olhar somente pro lado bacana e incrível da maternidade, que de fato existe, que é bacana e é incrível. E ninguém está dizendo que você não ama o seu bebê, mas existe muito mais um sentido de proteção, em relação a esse ser, que é aquele amor que você nunca sentiu na vida. Que é o que as pessoas falam, que isso acontece automaticamente nesse processo de virar mãe, E não é da noite pro dia. Existe sim esse amor lindo, mas ele é construído. Sim, com certeza. Eu confesso que eu ainda estou tentando me transformar nessa mãe que a internet, que a sociedade fala tanto que eu tenho que ser. Porque a Gaia, a minha filha, que está com quase 3 anos agora, ela ainda está me transformando em mãe. Quanto mais ela cresce, mais mãe eu vou me sentir. E eu acho que essa é a chave desse processo todo, Aceitar o processo de transformação
que não se encerra no nascimento, como somos levadas muitas vezes a pensar, né, que ele se encerra. Ao enxergarmos por esse outro ângulo, a ideia é ajudar outras mulheres a entenderem que elas não fracassaram se com os dias após o nascimento, elas ainda não são aquelas mães que elas idealizaram, não são aquelas mães que elas escutaram falar. Isso não faz elas uma mãe ou não pior, isso é normal, a gente tem que naturalizar isso. Completamente, eu costumo dizer que sai a placenta e entra a culpa, porque é impressionante como a gente se culpa por absolutamente tudo e a sociedade precisa de fato parar de massacrar essas mulheres, né? Gente, nós estamos tentando, a maternidade é o emprego mais difícil que você vai ter na sua vida. E o mais ingrato, né? Porque existe uma exigência e um reconhecimento de fato que não existe, né? Um reconhecimento sobre isso. É como se a maternidade não fosse nada mais do que a sua obrigação de ser uma mãe perfeita. Completamente. É igual quando seu pai falava pra você no colégio que você tirou 10, você não fez mais do que a sua obrigação, né? E depois você vem pro consultório, que nem eu brinco, dizendo pra você trabalhar essa sensação de não se sentir reconhecido. E na maternidade a gente não é muito reconhecido mesmo. Sim. E nasce essa baixa autoestima que todos nós temos em algum grau. Eu acho que ela só piora na maternidade, pra te falar a verdade, essa questão de autoestima. Porque o resultado desse trabalho, desse investimento, é algo que você não vai conseguir perceber tão cedo. É algo muito distante. Criar um filho e a coisa dar certo é um processo muito complexo. E no meio do caminho você vai ficar muito angustiado. Maternidade é uma coisa meio parecida com resiliência. Completamente. Maternidade tem a ver com a nossa capacidade, uma altíssima capacidade que a gente tem que ter em lidar com frustração. E nós temos que ser sinceras em relação a tudo isso. Eu costumo dizer que eu amo muito a minha filha, mas que eu de fato não gosto da maternidade, porque são coisas completamente diferentes. E é por isso que eu achei tão importante a gente resgatar a percepção histórica da maternidade. Porque ela vai nos ajudar a entender como funciona esse processo e a gente poder também fazer as pazes com a nossa maternidade. Não, e se Deus quiser, né, se vocês, ao final desse vídeo, conseguirem se sentir menos culpadas por todo esse processo chamado maternidade e o ser mãe, a gente com certeza vai ficar muito feliz. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, também estão passando por isso sobre a maternidade, interaja com a gente nas nossas redes sociais também. Mostre isso para uma mãe desesperada e fala para ela que vai dar tudo certo. Sim, dá tudo certo no final. A gente só precisa parar de se cobrar tanto. Com certeza. Tchau, tchau, gente.